Bom, então a gente tem agora mais esse tempo até as 18 horas para perguntas, e então eu passo a primeira palavra para o professor Menezes, por favor. Pois o Nilson. Então é Menezes, Lino e Nilson, na sequência. O trio terrível, né? Primeiro Menezes. Bom, meu primeiro comentário tem a ver, acho que a segunda transparência que você, a segunda projeção que você fez, que tem o Saci. Chegando lá. Não, essa? Não, a anterior. Essa aí. O interessante, quando você olha esse Saci, é que, a despeito dele ter um pé só, ele anda mais rápido que qualquer um de nós. Ele vem num turbilhão, tá certo? Isso é a primeira, você vai entender por quê, né? O Saci, na realidade, é o que, numa tradição afro-brasileira, se chamaria de um Exu, uma entidade esquerda. Ela está ligada com a... Pensando dialeticamente, o yin, né? Quando você pensa em yang e yin, o lado feminino, é uma, por assim dizer, uma necessidade transgressora. Então, quando você atribuiu coisas ruins ao Saci, eu quero recompor isso e trazer o Saci para a necessidade importante que ele teria na nossa educação, que é precisamente a produção do novo e, portanto, do transgressor. E do transgressor com essa rapidez das tecnologias modernas de comunicação. Ele não tem o pé só dele é muito enganador, ele anda muito mais rápido que quase um, mesmo porque ele está dentro de nós, se a gente permitir essa entidade surgir. Aliás, a última vez que eu fui a um candomblé, levado, aliás, por uma professora emérita aqui da universidade, cuja família toda tem essa proximidade com as religiões afro, eu descobri que eu não sou Ogum, sou Oxóssi, e que as minhas entidades esquerdas, o Caboclo Sete Flechas, sei lá o que, estavam muito frágeis. Eu tinha que reforçar o meu lado esquerdo, por assim dizer, o lado transgressor. Por que é que eu estou trazendo isso e recuperando a boa imagem do Saci na educação brasileira? A crítica mais dura que se faz à educação tradicional é a educação reprodutora. Quer dizer, você memoriza para te devolver, etc. E quando você dá protagonismo, liberdade ao jovem, isso é desequilibrante, do mesmo jeito que as chamadas entidades esquerdas desequilibram, não é? Então, bem-vindo, Saci, na educação brasileira, e bem-vindo, Saci, com essa rapidez de permanência, e permanência dentro de cada um de nós, na nossa... né? E eu faço isso com homenagem ao lado cigarra do formiga, né? Porque vocês conhecem a fábula da cigarra e da formiga, né? E o formiga viu que o nome dele é enganador, porque ele é muito cigarra, né? Ele quer que o sujeito goste, tá certo? Tenha prazer no aprendizado e a partir disso seja criativo e tal, que é todo, né? Ao contrário da formiga, que é uma trabalhadora, né? Linear, né? Então, eu estou fazendo essa brincadeira, essa consideração, porque a presença dessas tecnologias de agilização também na gestão. Eu me lembro quando o Fernando Moraes era secretário de Educação e eu tive uma mãozinha no acabar com a distribuição do diário oficial nas escolas. Isso produziu uma economia de milhões de reais, porque em toda a escola tinha uma pessoa que tudo que fazia era fazer o clipping das informações sobre aquela escola que tinha no diário oficial. Então, era um custo absurdo
Então, a agilização nesses processos e que o professor agora está incorporando ao fazer avaliação, notas, etc., diário de classe e depois conselhos de classe com essa agilidade, tira o peso, tira boa parte do peso burocrático sobre as escolas. Então, eu estou pegando as coisas da tecnologia de gestão e como isso, nas escolas públicas particularmente, está produzindo uma pequena revolução da burocracia, do peso da burocracia que havia nas escolas. De novo, um Saci que agiliza coisas por conta da sua quase instantaneidade, né? Então, raras escolas públicas, poucas escolas públicas têm a banda larga com acesso geral, que seria absolutamente essencial. Esse investimento pode sim ajudar nessa transformação e nessa revolução. Mas a formação, a preparação dos educadores para lidar com isso é tão ou mais vagarosa quanto as tecnologias. E, portanto, é preciso um esforço grande nesse sentido, da adequação dos educadores para acompanhar a agilidade que os estudantes já têm, né? Esse atraso da escola brasileira pode ser superado se a gente liberar o Saci em vez de prendê-lo na garrafa. Uma maneira de prender esse Saci na garrafa que nós fizemos por décadas chamava-se sala de informática. Isso. Eu vi muitos computadores, centenas deles, envelhecerem sem uso, porque com medo que eles fossem mal usados ou roubados, ficava trancada a sala de informática. Como não tinha sala de reunião de professores, muitas vezes eles afastavam os computadores para o canto para fazer reunião na sala de informática, e depois trancava de novo. É a carapuça do Saci trancada na garrafa. Tem que tirar a carapuça da garrafa, botar no Saci e liberar esse Exu da escola brasileira. Eu concordo totalmente com o professor Menezes, não é à toa que a gente saiu da mesma formação SECAI, né, de pensar as coisas. Primeiro, fico contente que essa brincadeira do Saci gerou, vamos dizer assim, uma reação então inicial sua. O segundo comentário é que, não tenha dúvida, você trouxe o lado do Saci, que não é só o lado da travessura de fazer a arte, mas o lado que é o lado disruptivo da inovação. A inovação é disruptiva mesmo e, portanto, digamos assim, se você quiser fazer uma metáfora que já está mais próxima à nossa idade, né? Saci é um pouco como colesterol, tem colesterol bom e colesterol ruim, né? Então, não tenha dúvida, mas certamente a ideia de disruptivo é importante, né? de transgressão. Inovação é uma transgressão com relação ao estabelecido. E é super importante que você falou, te agradeço mesmo. O terceiro comentário é o comentário da velocidade que você apontou no turbilhão, muito bem, não tinha atinado para isso, mas isso, o que me trouxe à mente foi uma coisa muito interessante, que é a origem do termo que é surfar na internet. Por quê? Porque a internet é uma onda que chega, e quando tem uma onda dessas ondas, né, você não consegue nadar, é impossível nadar. Para você avançar, você tem que surfar, tem que ter um instrumento, uma prancha, né, e surfar, porque senão você vai se afogar. E, portanto, você está reforçando, né, de que a gente precisa aprender as tecnologias de surfar, senão não só a gente não vai avançar, mas a gente vai morrer afogado, literalmente. Então, concordo com você. A única coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte, e hoje em dia isso fica ainda mais presente, né, nesse mundo das coisas que a gente vê, mesmo em coisas que todo mundo achava maravilhosas, redes sociais, etc., né, com linchamentos virtuais e outras coisas, como em outras tecnologias inovadoras, há um dark side. Há um dark side. E por isso que eu falei o exemplo do automóvel, né? O automóvel os veículos, né, fazem maravilhas e todos nós gostamos de ter, ou não gostamos de ter, mas usamos os Uberes da vida e outros, né? Mas táxi, sei lá o que quiser. Mas o fato é o seguinte, 1.400.000 pessoas morrem por ano por causa disso. E, portanto, é parte, né, do que uma sociedade sadia tem que fazer, se dar conta disso e preparar
as pessoas e as instituições para mitigar o quanto possível. E chegar a zero não é factível, e dizer, então, já que está matando 1.400.000 pessoas, então ninguém pode usar carro, não tem sentido. E, portanto, o que a gente está falando, né, é exatamente isto, né? Como é que a gente prepara as novas gerações, e, claro, as antigas também, o quanto possível, para surfar, né, neste ambiente diferente e não se afogar. Lembrando que tem um dark side, não tem dúvida. O senhor Lino, agora, por favor. Então, professor, a questão que é mais ou menos nessa linha. O slide travessura fica de bom tamanho ser mantido, mas talvez numa conotação um pouco diferente, que eu gostaria de ouvir o senhor um pouco mais, e eu acho que foi bom que o senhor tenha mencionado isso, pelo menos rapidamente, porque ao longo do dia eu penso que a gente não falou desse lado, que assim, é o lado da travessura, é o lado do fake news, do bullying, que foi um termo que o senhor usou, da curadoria de objetos educacionais que o Luiz Márcio comentou. Onde que eu quero chegar, né? A cultura digital, ela é aberta para o bem e para o mal, né? As tecnologias da guerra e da destruição do universo e das pessoas, etc., elas são tão grandes quanto as tecnologias voltadas para o bem, para a saúde, para o transporte, comunicação, etc. Mas o ponto que eu queria ouvir um pouco do senhor é o seguinte, quer dizer, eu acho que nós, hoje, por exemplo, na educação, quando falamos de cultura digital, etc., a gente pensa no lado, digamos, positivo, no lado de valor positivo, e quando que, sobretudo nós, os mais velhos, somos ingênuos, ignorantes, ainda que interessados e ávidos por um uso, ou até obrigados a fazer uso deles, mas de uma forma que não desconfia, que não sabe fazer curadoria no sentido de valor, né? E até mais, hoje, por exemplo, eu diria que essa figura seria mal considerada, seria pensada como o Monteiro Lobato tá na Berlinda, o senhor sabe disso, porque ele se permitiu a falar coisas que hoje são consideradas politicamente incorretas. Claro. Então, onde que eu quero chegar é o seguinte, é um paradoxo, né? Nós temos uma tecnologia aberta para todos os possíveis, inclusive para o seu uso do mal, o seu uso negativo, e, ao mesmo tempo, numa educação que só pensa o lado positivo, como só houvesse ele, e, mais do que isso, uma sociedade que reprime formas talvez inadequadas, talvez travessas, talvez até desonestas e mal intencionadas e abusivas, das pessoas se expressarem e, em se expressando, talvez aprenderem um pouco mais formas dignas de se relacionar com os outros e manter contato com elas. Ficou claríssimo. Bom, agradeço enormemente, porque é disso que se trata, né? Eu tenho só 2 ou 3 comentários breves. Primeiro comentário, além de dizer que eu concordo com a sua reflexão, quer dizer, concordo, eu acho super pertinente a sua reflexão, dizer o seguinte, tecnologia ou inovação tecnológica é um processo sociotécnico, não é só técnico. E nós tendemos a considerar a inovação tecnológica como um processo técnico. Ele é técnico, mas ele não é só técnico. E isto vem a segunda observação, que a sociedade, nós todos coletivamente também estamos aprendendo, né? Não imaginávamos que poderia acontecer isso, né? Não imaginávamos que podia haver, enfim, influência. Por exemplo, tivemos aqui uma eleição para reitora há poucas semanas, né? 30 de outubro foi. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, né?
e votou e teve 93%, nunca houve em eleição para reitor, 93% de eleitores homologados. Não estou entrando no mérito dos critérios, quem pode votar, não pode votar, isso é outra questão. Mas das eleitoras que podem votar, 93% de maneira... Então, a ideia que vem na cabeça, é claro, né? TIC, eleição, bom. No Brasil, certamente, com todos os desmandos que existem, políticos e outros, o fato de que as eleições são também eletrônicas, você tem um resultado rápido, tudo isso daqui, certamente é uma contribuição importante para isso, né? Mas a gente não imaginava, só está descobrindo agora o que pode ter de safadeza por trás, né? Então, estamos todos aprendendo, somos uma sociedade, para bem e para mal, que... encontramos, né, travessuras novas também todo o tempo, né? Ou seja, a inovação, ela traz desafios novos e vamos ter que coletivamente aprender a lidar com isso. O terceiro, e aí uma coisa bem pragmática, né? Eu acho que é papel do estudos avançados, né, de gerar espaços em que isso possa ser devidamente tratado. Então, ou no campo específico da educação, com um grupo do qual o senhor faz parte, o senhor Nilson está coordenando, tantas pessoas aqui fazem parte, ou de uma maneira mais ampla, houver interesse de fazer um ciclo para tratar dessas questões, né, inovações tecnológicas no seu aspecto sociotécnico, eu acho que, da minha parte, eu faria o maior empenho para que esse ambiente fosse um ambiente rico de gerar, não só conversa e reflexão, mas novamente gerar recomendações consequentes, né, que possam alertar a sociedade, gerar políticas, enfim, eu acho que é uma coisa importante. Só estou levantando a bola, se alguém, né, de preferência, quiserem chutá-la, vamos montar o campo de futebol, botar trava, fazer tudo que tem que fazer. Senhor Nilson, agora? Olha, a gente só tem a agradecer a tua exposição, foi complementar em múltiplos sentidos as outras, não é? E foi muito rica, parabéns mesmo pela capacidade de organizar as coisas, não é? O título desse seminário era Tecnologias e Educação à Distância, Escola Integral e em que pé estamos, né? A escola integral havia passado mais ou menos despercebida até o seu slide, né? Porque aí você contempla, não deu tempo de esmiuçar, mas aí eu queria te ouvir um minutinho sobre essa experiência no estado de São Paulo, não é? Que começou com a escola, buscando a escola de tempo integral, e agora aqui, como em outros lugares do mundo, já acabou o tempo integral. É a escola integral mesmo, não sendo a escola o dia inteiro, não é? É integral em outro sentido, né? E eu acho assim que nas tecnologias, a gente pode encontrar a resposta para essa nova escola integral, não necessariamente em tempo integral, né? Então, se você puder me dizer em que pé se encontra isso daí, né? Na experiência da Vanzolini, eu acho que é interessante. Uma outra coisa é que também nos seus slides foi muito rico a gente ver a abertura para a possibilidade da participação dos professores da rede. Trabalhar essa ideia de tecnologia relacionada com a educação, sem abrir espaço para os professores em atividade, as escolas com experiências interessantes alimentarem essa rede, né? Em vez disso, a gente pôr na rede aí aulas Belchior, aulas reprise das aulas que a gente dá ao vivo, né? É realmente um desperdício. E a gente vê esse desperdício continuamente, não é? Desperdício da competência que a gente tem nos próprios professores da rede, não é? Nas experiências na rede. Muito facilmente, sobretudo na área de tecnologia, há uma empolgação com a novidade, o novo, e particularmente em matemática, que é mais na área em que milito. Alguém assistiu a 2 ou 3 aulas maravilhosas do Kahn,
do Khan Academy, e aí compraram todos os vídeos e disponibilizaram todos os vídeos. É uma coisa assim. Outro dia eu entrei, essa semana entrei num deles lá. Depois que eu entrei, já recebi 50 e tantos convites para entrar de novo. É uma indústria, né? E é uma bobagem. É uma bobagem porque dos, sei lá, 5.000 vídeos, há 200, 300 extremamente interessantes, criativos, originais, com o brilho do Khan, não é? E há milhares que são porcaria, no sentido de que quando o Khan quer nos explicar coisas complicadas, ele é genial e a gente aprende muito. Quando ele se mete a explicar, como num vídeo que eu fui ver, como é que se soma 2 com 3, a adição de naturais para criança pequena, e tem um vídeo ensinando isso, é terrível. O exemplo inicial dele é como é que se soma 2 uvas com 3 maçãs. Esse é o exemplo, qualquer um pode acessar, não é? 2 uvas com 3 cerejas, 2 frutas de natureza diferente, né? E aí dá 5 frutas, né? E como se somasse mesa com cadeira, e é isso que está lá. Agora, isso foi pago, isso não foi pago barato, não é? Há filmes brilhantes, onde a genialidade dele aparece para explicar para a gente coisa difícil, não é? Mas aí subiu a cabeça, ele quis dar aula de tudo e foi até ensinar criança nas séries iniciais, como é que se soma, né? E aí a híbris é isso, né? A híbris é isso, e aí vem o castigo dos deuses, né? É isso. Então a gente perde, e porque, sobretudo naquela experiência com os cadernos do professor aqui no estado de São Paulo, né? 2008, a gente percorreu o estado, para cada caderno um vídeo, conversando com os professores, e percorreu as 91, não é? Diretorias agora, né? E a gente via em cada lugar como tinha coisa interessante, não é? Para interagir com aquilo que estava sendo proposto, mas para ser incorporado. E isso eu acho que seria um alimento assim para a rede da Univesp, por exemplo, né? Seria um enriquecimento da grade, não é? A partilha dessas experiências tão interessantes de tantos professores ao longo do estado. E finalmente, né? Eu queria retornar, vocês fizeram referência ao Formiga, eu acho que uma parte do que ele falou de manhã agora ficou mais contemplada na sua exposição, quando ele falou, o Formiga, do STEM, na organização da escola, o STEM, né? E agora já se fala do STEAM, com A aí dentro, né? Você já viu isso? STEAM. E esse A é arte, não é? Quer dizer, não basta pensar ciência, tecnologia, engenharia, não é? E matemática, né? Era preciso arrumar um espaço aí para a arte nessa busca da escola integral e você sabe que com isso a tecnologia, o papel dela fica muito mais esclarecido para nós, porque se na tecnologia o novo é melhor que o velho, o novo é melhor que o velho, o novo é melhor que o velho, essa é a mensagem que vem da tecnologia, na arte a gente equilibra o jogo. Equilibra o jogo porque não é verdade que a música velha é pior que a música nova, que a música do século XVIII é velha, eu tenho que jogar fora, não é? A arte, a pintura, vai por aí. Então, essa mistura e essa colaboração entre a arte e a tecnologia, né? Ela contribui para equilibrar o jogo. Então, são só comentários e só sobre a escola em tempo integral que virou escola integral. Se você tiver dados de como está a coisa, eu quero saber em que pé estamos, no pé do Saci. Agradeço aí os teus comentários. De fato, embora tenha vontade de comentar um pouco as coisas que você falou, de novo, de maneira geral, endossando integralmente, mas me permite só trazer um aspecto reforçar um aspecto que você falou, e que é o seguinte: a gente está imerso em máquinas de nos convencer de coisas, né? Então, por exemplo, que o segundo domingo de maio é o Dia das Mães, né? E que enfim, e por aí vai adiante, né? Quer dizer, isso, quer dizer, existem então processos muito bem articulados, né? Não estou aqui sendo, como é que eu diria,
paranoico, não é isso? Mas, portanto, esses mesmos processos, né, que conseguem fazer com que o Dia das Mães seja o que é, e claro que mãe é uma coisa ótima, mas tem as Casas Bahia também interessadas, né, em deixar as nossas mães contentes, enfim, você já entendeu a mensagem. Então, certamente, por trás dessa imagem de que tecnologia, especialmente artefatos comercializáveis, são o essencial, né, tão importante quanto amor de mãe, né, no caso, fazendo aí uma brincadeira, isso a gente não pode desprezar, e, portanto, faz parte da capacidade que imagino que a gente tem que ter, as universidades, a instituição universitária deve ter um papel importante nisso, que é o papel de, com algum bom senso, né, sem ser maluco também, ajudar a filtrar o que faz e o que não faz, quer dizer, a tal da curadoria, né, que foi mencionada, mas num outro nível. Com relação à escola integral, eu vou me permitir, se o senhor Nilson deixar, e também o coordenador, já aproveitar a nova legislação trabalhista que permite a terceirização das atividades fim. Então, pedir a gentileza da bancada GTE esclarecer o que você perguntou, porque eles saberão melhor do que eu. Assim como terceirizado é mais especializado, né? Então, estou terceirizando. A referência que você encontrou no slide era uma ação de formação coordenada pela EFAP, com o suporte da Rede do Saber, para o conjunto de escolas de tempo integral do Estado de São Paulo, né? Nós tivemos a oportunidade de participar da modelagem da escola de ensino fundamental dentro do modelo de uma escola integral, onde a perspectiva era justamente essa, né? De não entender o integral só como uma extensão do tempo, mas como uma abordagem diferente da organização da própria escola, não é? E aí a gente entra numa discussão que eu acho que é muito importante hoje. Então, por exemplo, nessa proposta significava repensar espaço escolar, tempo escolar, sociabilidade escolar e conteúdos escolares de uma forma integrada, né? Você tem duas questões muito importantes na política, centrais na política de ensino integral, primeiro, em que lugar você vai oferecer essas escolas com essa possibilidade de uma abordagem mais integral no processo de ensino-aprendizagem, né? E aí é uma armadilha, porque frequentemente, onde as redes encontram a possibilidade de oferecer propostas de integral com menos investimento, é onde menos precisa, né? Onde socialmente a vulnerabilidade é menos presente. Seria interessante que o investimento fosse no lugar onde a carência social, a vulnerabilidade social pudesse ser compensada, não é? Com uma escola com mais disponibilidade, uma formação integral. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, esse princípio de educação integral está contemplado na própria Base Nacional Curricular Comum agora como um eixo organizador das aprendizagens ditas essenciais, que estão nomeadas ali no currículo, não é? Ele é das diretrizes importantes. As escolas, ainda em número pequeno, estão trabalhando numa perspectiva de uma educação integral, no ensino médio voltado para uma ideia de projeto de vida do estudante como um eixo articulador das experiências escolares deles, e no ensino fundamental, na linha justamente da reorganização do espaço e do tempo e da sociabilidade dentro do processo de aprendizagem. É uma questão para pensar aí, que é como, por exemplo, discutir a questão das socioemocionais, que vem aparecendo agora com uma perspectiva de agregar o cognitivo à perspectiva socioemocional na escola, não é? E aí você vê claramente uma tentativa, que eu acho que é mais a favor de uma visão integrada, de não separar o que é a experiência socioemocional como se fosse uma competência específica, esvaziada de conteúdo, de uma aprendizagem cognitiva como se ela fosse esvaziada de sensibilidade, não é? Então essa é uma questão que está posta nas discussões dos modelos de integral, que está permeando aí a rede também nesse momento. Tá bom? Bem, tem mais uma possibilidade de pergunta, se tiver, o senhor Marcos Formiga, para finalizar. É uma ode ao Saci, agradecer ao Ari
de trazer o Saci, que tem muito a ver com a educação à distância no Brasil, ou, como eu prefiro, aprendizagem flexível, o nome mais correto. Um dos projetos pioneiros feito aqui nesse estado, projeto Saci, era a conjunção do INPE, quando tinha um mestrado e doutorado em educação, que mais tarde migrou do INPE, São Paulo, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse mestrado foi transplantado, coisa interessante, talvez um fato quase único. E ele foi o responsável, com a Fundação Padre Anchieta, por este conteúdo pioneiro, ainda televisão preto e branca. E naquela década de 60, o Brasil foi considerado internacionalmente como uma das melhores referências em experiências de educação à distância de então. Projeto Saci, Projeto Minerva, o João da Silva, alguém já ouviu falar? Era uma novela que alfabetizava. E eu tive a oportunidade, quando estava dirigindo o Telecurso 2000 na Fundação Roberto Marinho, de procurar Paulo Freire. E Paulo Freire, uma pena, em 1997, no ano que ele faleceu, ele aceitou fazer uma alfabetização dentro do Telecurso. Por quê? Quem conhece o Telecurso, ele começa do princípio de que o aluno já tem domínio de letramento e numeração, segunda, terceira série. E o Paulo fez uma crítica, foi lá na fundação e disse, olha, está faltando alguma coisa aqui. Vocês têm um exército de analfabetos infantis, sem falar dos adultos, que poderiam ser agregados ao Telecurso. Já falei de manhã que o Telecurso teve, em média, durante 10 anos, uma série histórica de 10 anos, cerca de meio milhão de alunos. E ele aceitou, estávamos já com a pré-proposta de contrato para ele preparar o Telecurso de alfabetização. Apenas uma reminiscência histórica, mas que tem a ver. Então, nos anos 60, se você lê a literatura internacional, eu tenho livros em inglês, capítulo dedicado ao Brasil como referência naqueles projetos iniciais da educação à distância, usando rádio e televisão, sistema de broadcast, né? A rede totalmente sem televisão ainda, sem computador. Então, o Saci, além de ser esse símbolo comunicador, é uma das lendas mais preferidas pela a infância brasileira, né? E está associado pelo seu poder de comunicação, né? Lembre-se que as famosas o La Fontaine, Cigarro e a Formiga, o Esopo latino e as lendas gregas nos inspiraram para aproveitar o folclore indígena, né? E o Monteiro Lobato foi imbatível nisso. E quem não se lembra que os nossos filhos, pelo menos as minhas filhas, foram, de certa maneira, alfabetizadas com o programa de televisão baseado em Monteiro Lobato, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem era um dos personagens principais estava lá, o Saci. Então, por tudo isso, sem falar no Saci do Ziraldo, que é um desenho genial. Era um comunicador, o Saci comunica facilmente. Portanto, você foi muito feliz em buscar inspiração no Saci. E saúdo o conteúdo da sua interessante palestra, cheia de informações aí com a sua equipe da Fundação Vanzolini, trazendo uma notícia muito alvissareira, de que os professores crescentemente usam mais a rede. Quando na escola pública, tem outra pesquisa, vocês devem ter conhecimento, o número de horas dedicadas à burocracia é maior do que o número de horas dedicadas ao conteúdo. Então isso assusta. E assusta na forma de tentar substituir essa constatação com o que vocês hoje trouxeram de notícias otimistas para o uso do computador e da rede na educação básica. Então, parabéns e viva Saci Pererê. Ok. Então, eu queria, em nome aí do grupo, de todos, aí agradecer a presença de todos até agora, às 6 horas, né? E convidar vocês que no dia 20 tem mais, né? Já
há já alguns palestrantes confirmados, vai ser um evento muito importante. Queria que vocês também não esquecessem do dia 20 de dezembro desse próximo evento. Muito obrigado a todos. Com direito a panetone.